A igreja que pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, o pastor já se encontra, né? Reverenciando, os irmãos também, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Por gentileza. Versículos bem conhecidos, mas como costumamos dizer, as revelações da palavra se renovam a cada dia, a cada momento que nós abrimos ela. Não a Bíblia em si, porque a Bíblia é a mesma, mas as revelações dela que se renovam. Amém? Amém. Mateus capítulo 24, apenas 2 versículos, tentar ser o mais breve possível. Versículo 32 e 33. Subtítulo diz: o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Vamos atrás, amém? Amém. 32 diz, peço que a igreja venha estar lendo o 33 em seguida, por gentileza. 32 diz, de Mateus 24: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 33 a igreja, por gentileza. Igualmente, quando vede todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o nosso nome do Senhor. Glória a Jesus. Agradeço a Deus por mais essa misericórdia, né, que está nos concedendo. Aleluia. E também o nosso pastor José Bento, pastor presidente desse ministério, né, Glória. por mais esse voto de confiança. O Senhor, né, sempre tem um propósito para tudo, né, como o pastor já justificou, que a convocação era para estar, né, ajudando aqui, colaborando com os irmãos na direção do culto. Acabam tendo imprevisto ali, né? Acabei chegando um pouco atrasado. E o pastor também teve imprevisto, que disse que o carro não passaria onde ele tinha um compromisso hoje, na estrada. Mas tudo está na direção e no propósito de Deus. Glória a Deus. A palavra, né, irmãos, vem para te dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 24, acabamos de ler nesta noite, versículo 32 e 33, né? Que é a qual, quando as folhas tiverem tenros ou tenras, ali é um sinal que está próximo de vir o verão. Muito obrigado, pastor. E assim ele prosseguiu dizendo, de igual forma, quando acontecer todas essas coisas, é um sinal que está próximo à vinda do Filho do Homem, ou seja, já sabemos, o próprio Jesus. A palavra vai te dizer, nos primeiros versículos desse subtítulo, em que a qual depois das aflições, que iria acontecer o quê? Do sol se escurecer, como já tem se escurecido, e a lua perder o seu brilho, e muitas outras coisas, estrelas caindo dos céus, e muitos cumprimentos da palavra do Senhor. Mas temos um porém, que aqui diz depois das aflições. Mas a palavra também vai te dizer que no decorrer, um pouco antes das aflições ou no decorrer, também acontecerá a volta de Jesus. Ou seja, podemos compreender e entender que podemos analisar e observar que haverá 2 tipos de arrebatamento. Quais? Primeiro, o arrebatamento invisível, aonde ninguém vai ver um ao outro sendo arrebatado. Quando for ver para um lado para o outro, a pessoa já sumiu, já foi arrebatado. Segundo arrebatamento, este de Mateus capítulo 24, em que a qual aparecerá Jesus Cristo sobre as nuvens com poder e grande glória. Primeiro o arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, em parte dizer, no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque os mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, primeiro arrebatamento, olharemos, por exemplo, Wesley Hugo pregando a palavra do Senhor e ficando para trás ao procurar o pastor José Bento, homem santificado, regenerado na presença do Senhor. O Wesley Hugo ministrando e de repentemente do nada pisquei os olhos e o pastor José Bento sumiu. Ou seja, ele foi arrebatado. Uma boa parte ou minoria desta parte desta igreja, por exemplo, irá sumir. Olharemos para um lado, olharemos para o outro, e dentre uma piscada, dentre muitas, uma piscada será o suficiente para a igreja ser arrebatada. Glória, glória. Primeiro o arrebatamento será este. E o segundo, como já dito, será visível. Todo olho o verão, toda língua confessarão, conforme disse Romanos em um dos seus capítulos, que a qual toda língua confessará. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará
dia após dias. É verdade. Momentos após momentos ao pé da letra. Tem de nós isso aí. Quando se fala, tanto para o primeiro quanto para o segundo, a palavra está se cumprindo. Que Jesus Cristo disse que diversos sinais aconteceriam, como sinal, diversos cumprimentos da palavra, melhor se expressando, seriam como sinais que estava bem próximo à vinda do Filho do Homem. E ele prosseguiu dizendo lá no mesmo Mateus, foi lido 24, porém no capítulo 7, que é qual ele alertou os seus discípulos, aos ouvintes, que é qual a palavra que ele disse lá atrás, servindo para nós no dia de hoje também. Que é qual ele disse um dos sinais, ou dentre muitos sinais, que é qual estaria a aproximação da volta do Cordeiro, da volta de Jesus, do Messias tão esperado, seria esta, em que a qual a nação seria uma contra a outra, irmão matando irmão, mãe matando filho, filho matando pai, irmão um matando a outro, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, maremotos, e isso serão como sinais da vinda do Filho do Homem. Glória a Jesus. E quantos estão desligados, desapercebidos? Meu Deus, misericórdia. E se já está acontecendo isto, é porque é um sinal Meu Deus. que Jesus está voltando. Ele disse, dentro de Mateus 24, onde foi lido 33, 34 ou 32, 33? É, Jesus. Meu 32, 33. Ele pega um exemplo, irmãos, de uma folha. Quando as suas folhagens de uma árvore estão muito enverdeadas, muito claras, em outras palavras se dizer, é sinal, de acordo com a natureza, que está perto de vir um verão. Ele prosseguiu dizendo, de igual forma, quando acontecer todas estas coisas que ele já citou anteriormente, foi citado nessa ministração, é um sinal que está próximo à vinda do Filho do Homem. Quando acontecer todas estas coisas, é sinais que está próximo à vinda do Filho do Homem. Que coisas são essas? Essas que já foram citadas. Irmão contra irmão, maremotos, terremotos e muitos outros acontecimentos que agora seriam como sinais da vinda do Filho do Homem. Se caso não estivesse acontecendo irmão matando irmão, como se vemos hoje em dia, marido matando a esposa nos jornais, terremotos em diversos países, terremotos, maremotos, tsunamis. Se não estivesse acontecendo isto, poderíamos criar uma expectativa. Vou pecar a última vez, depois me conserto. Poderia correr o risco de ter a outra oportunidade de se consertar. Se não estivesse se cumprindo a palavra do Senhor como sinais da vinda do Filho do Homem, poderíamos criar a expectativa. Senhor, eu vou pecar só mais essa vez, depois vou me arrepender, vou me consertar, vou consertar meu altar depois. Sim, poderia sim ter tempo de se consertar. Mas biblicamente dizendo, há um porém. A palavra do Senhor já está se cumprindo. Se não estivesse se cumprindo agora, nesse nosso século, poderíamos sim, vamos se dizer, perder tempo, pecar, depois se arrepender, se consertar. Mas tem um porém, a palavra de Deus já está se cumprindo. E se ele está se cumprindo, é sinal que a qual está próximo à vinda do Filho do Homem. E se ele está se cumprindo, então não temos mais tempo de ficar perdendo tempo. Não temos mais tempo de ficar criando expectativa. Vou pecar, depois eu me conserto. Está correndo outro risco, porque a palavra já está se cumprindo. Jesus está voltando. O suar da última trombeta acontecerá a qualquer momento. Então não temos mais tempo de ficar indecisos se nos santificamos ou entramos na corrupção, se estamos obedecendo a palavra do Senhor ou se acaso desobedecemos. Por quê? Porque Jesus está voltando. Glória, glória ao nome do Senhor. Vivemos no meio de uma nova geração em que quantas pessoas estão desapercebidas. Pregam sobre porta aberta, sobre várias coisas, prosperidades, chave de carro, chave de casa. Meu Deus. Nos preocupamos com tais
compromisso, tanta coisa para se lembrar. Eu tenho que fazer isso. Minha vida, o meu dia hoje está uma correria. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Mas quantos estão desapercebidos, esquecendo que Jesus já está voltando? Deus de poder e Oh, meu Deus. E não é tempo de ficar brincando, não, irmãos. não é tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 25, fala, em poucos detalhes nessa parte, mas de uma forma que creio que os irmãos vão entender, que é qual estavam as 10 virgens dormindo. 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas. As 5 prudentes estavam com as suas lamparinas acesas, e além de estar com as lamparinas acesas, elas também tinham reserva. Para quê? Para que, se acaso a lamparina se apagasse, a reserva já estava ali para reacender as suas lamparinas. Mas porém as outras 5 loucas, elas estavam com as lamparinas acesas também, porém se apagando. Mas tinha um porém, a lamparina dela já estava quase se apagando e elas não tinham reserva para reacender aquela lamparina. O que elas fazem? Nos dê um pouco desse azeite, dessa reserva, porque nossas lamparinas se apagam. E as prudentes responderam: não é caso que falte a nós e a vós, mas antes volte lá na vendinha, no mercado, e compre reserva e azeite para vocês também. Glória, aleluia. A palavra desse Mateus 25 aí pode dizer que a qual as 5 loucas até voltaram na venda para comprar o azeite, porque não tinham comprado antes, para a reserva. Mas quando elas voltam para a mesma posição, diante daquela porta, as 5 prudentes já não estavam ali. Por quê? Porque entraram e a porta estava fechada. E a palavra pode dizer que elas bateram na porta: abre-nos a porta, abre-nos a porta. A Bíblia não fala se Jesus abriu a porta ou não abriu, mas diz que ele deu a seguinte resposta, a dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Meu Deus, meu Deus. E esta reserva, irmão, representa a nossa meditação na palavra, a nossa oração pela madrugada, o nosso jejum, a nossa obediência. E é necessário, além de estar com as lamparinas acesas, também temos reserva. Glória a Deus. Senão estaremos correndo um alto risco de Jesus voltar e nós irmos para o inferno. Meu Deus, meu Deus. Jesus. Ele deixou bem claro: quando acontecer todas essas coisas, é sinal que está próximo a vinda do Filho do Homem. Ele deixou bem claro, bem avisado para cada um de nós. Deus de poder. Mas as pessoas estão desapercebidas, até esquecem que Jesus vai voltar a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. Olha, irmão, quanta piscada que nós demos, você, eu, Jesus. só no dia de hoje. Não precisa ser a semana toda, não. O dia de hoje, desde quando você acordou. Na nossa natureza humana, toda hora estamos piscando. Não tem como, é praticamente impossível, entre aspas, né? Ficarmos desde manhã até agora de noite com os olhos abertos sem piscar. Poderíamos perguntar quantas piscadas que você deu, quantas piscadas que eu dei hoje, desde manhã, quando acordei, quando você acordou até agora. Ninguém contou, Ninguém né? Mas foram várias piscadas de olhos. E é dentre essas várias que uma dessa piscada, Jesus vai voltar. Meu Deus. É dentre essas várias piscadas, dentre uma, Deus de glória. acontecerá o arrebatamento. Jesus. Será dentre essas milhares de piscadas, será necessária apenas uma, para piscar nossos olhos, olhar para um lado, olhar para o outro, e os irmãos que estavam do nosso lado já foram arrebatados, irmãos. Será um grande desespero. Imagine nós no supermercado, de mão dada com o nosso filho, e nós desconcertados, por exemplo, a criança não tem pecado, e ali nós estamos de mão dada com o nosso filho ou com a nossa filha, e de repentemente nós sentimos que não estamos mais de mão dada, não estamos de mão dada mais com o nosso filho, e olhamos para um lado, nosso filho não está mais ali, e procurar para um lado, para o outro, e haverá um desespero. Cadê o meu filho que estava aqui? O meu filho estava aqui agora. Cadê o meu filho? Alguém viu o meu filho? Mas quando for acordar em si, bater a consciência, o filho já foi arrebatado. Cadê a igreja que todo dia orava? Cadê aquele pastor que
eterno. Glória a Deus. Deus. A palavra está se cumprindo. É verdade. Temos bastante base. Meu Deus. Não eu que esteja crescendo o nariz, mas agregando todos nós irmãos, vocês, temos bases para poder defender a nossa fé em dizer Jesus está voltando. Por quê? Porque está escrito, irmão. Está escrito. E se não se cumprisse, tem que se cumprir. Se não se cumprisse os sinais, seria motivo para as pessoas dizer a palavra de Deus é mentirosa. Porque diz que nos últimos dias aconteceria isso, aconteceria aquilo, não está acontecendo nada. Mas está acontecendo. Está se cumprindo. Então, se está se cumprindo, a palavra de Deus é verdadeira. E o Senhor está dizendo para mim, principalmente para mim, para cada um de nós, desperta, igreja. Conforme um dos discípulos ou do apóstolo disse, desperta tu que dormes. Por quê? Porque o noivo está aí. Muitos contam fábulas, inventam história, mas neste evangelho de Mateus, onde foi ali no versículo 32 e 33, no seu capítulo 24, mas a palavra para te dizer, no versículo 35, e passarão até os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra vai se cumprir. A palavra está se cumprindo. É tempo de se despertar, de nos desprender das coisas materiais, das coisas terrenas e focarmos mais nos céus. E finalizando, nos preocupamos, né, irmão? Falo para mim mesmo. Me preocupo tanto, né? Já acordo, tem que trabalhar, a hora está em cima da hora, tem que trabalhar logo. Tá na beira na hora do almoço, tem que almoçar. Nossas correrias, né, diárias, nossos compromissos diários. O meu filho está na escola, está na hora de ir lá buscar ele. Eu tenho que ir no culto, já sou atrasado. Fui convidado para o aniversário, vou lá no aniversário, está quase dando a hora. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tanta correria, né? Às vezes num dia não conseguimos cumprir tudo que nós estávamos na expectativa. Rapaz, faltou fazer aquilo. Fizemos tanta coisa, ainda faltando algo para fazer. Rapaz, não consegui ir lá na casa do irmão, na casa da irmã. Não consegui cumprir esse compromisso. É a correria do dia a dia. Mas sim, irmãos, não é errado isso. Temos nossos compromissos diários. Mas quanto tempo tem que você, na sua correria, não se preocupe em dizer: rapaz, eu não li a Bíblia hoje, eu tenho que ler a Bíblia. Rapaz, eu não orei hoje nem um minuto, Senhor. Na correria, Senhor, eu tenho que tirar pelo menos um minuto para orar diante do Senhor. Calma aí, há tanto tempo que eu não jejuo. Eu preciso jejuar para fortalecer o meu espiritual. Eu tenho que jejuar. Tem bastante tempo, meu Pai Celestial. Tem bastante tempo que eu não subo no monte. Eu preciso me fortalecer subindo no monte, Senhor. Quanta madrugada que eu não busco o Senhor. Eu tenho que orar mais nas madrugadas. É tirar um tempinho para Deus. É se preocupar principalmente de como está as tuas vestes espirituais, de como está a tua intimidade com o Pai Celestial. Se estamos subindo para o céu ou se estamos subindo para o inferno. Cuide da tua alma, cuide do teu espiritual. Glória a Jesus, é verdade. Devemos se preocupar com a área espiritual. Botar Deus como prioridade. Cumprimos compromisso com um com o outro, mas Deus em primeiro lugar. Deus deve ser a nossa prioridade. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.